Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Olá, você ligado no Globoesporte.com, estamos no ar, mais um Bava em Pauta. Finalmente o Campeonato Brasileiro começou. Estou aqui novamente com o Ramelo, com o Rafael Santana. Eu estava pensando aqui antes de começar o programa, a gente vai repetir o que foi ano passado, né? Dificilmente o fim de semana com os dois times ganhando. No sábado, pela Série B, o Vitória perdeu para o Botafogo de São Paulo por 3-1. No domingo, o Bahia ganhou do Corinthians por 3-2 aqui na Fonte Nova. Já começou meio que como estava antes do Brasileiro, né, Juan? Pois é, rapaz. A gente não consegue ter um final de semana 100% bom para os dois clubes aqui do estado. Não foi um final de semana bom para o Vitória. Como não vencendo essa temporada, um jogo que a gente esperava uma evolução maior da equipe, acabou não sendo. E para o Bahia, sim, um jogo muito bom, conseguiu uma grande vitória contra o Corinthians e largou bem no Campeonato Brasileiro. Sua avaliação, Rafael? Eu acho que os torcedores do Vitória, né, sem surpresas, né, sem novidades, né? O Vitória perdeu mais uma partida, vai completar 3 meses sem um triunfo, né? Um jejum assim inacreditável para um clube da grandeza do Vitória, ainda mais se você considerar que as competições do primeiro semestre elas são de nível técnico mais fracos, então é um jejum inacreditável. Agora, já que você está falando do Vitória, vamos começar o programa falando do Vitória. O Vitória jogou no sábado. Preocupante essa derrota fora de casa, não por perder o jogo de estreia, mas para a gente achar que o Vitória vai ser um protagonista na Série B, a gente acharia que o Vitória já começaria com o pé direito pela sequência, né? São 13 jogos sem conseguir vencer. Nova diretoria que provavelmente vai ter que reformular todo o time. Então a gente vê um futuro tenebroso para o Vitória esse ano. Pois é, a gente esperava mais, né? O Vitória teve um longo tempo de preparação com as eliminações precoces, acabou não jogando bem novamente. Vamos lembrar que o Botafogo está voltando para a Série B agora nesse ano. E tem as imagens do jogo de sábado? Não faz uma boa temporada também o Botafogo de São Paulo e o Vitória penou para jogar. É claro que a gente tem que dar o desconto pelo horário do jogo, né? Um jogo às 11 horas foi muito quente. O ritmo caiu, né? No final da primeira etapa, também no final da segunda etapa o ritmo deu uma diminuída. Tanto que se você observar, esses lances foram no início da partida, tanto do Vitória quanto do Botafogo. Com o andamento do primeiro tempo, o ritmo foi caindo, os jogadores sentiram bastante o calor. E a gente tem que pontuar esse desconto aí do calor. Mas ainda assim eu achei que o Vitória muito pobre de criação, o Vitória que sofreu muito defensivamente novamente, tomou 3 gols do Botafogo, uma situação bem, infelizmente para o torcedor do Vitória, situação normal, né? Porque a equipe defensivamente vai muito mal há muito tempo. Agora, você Parece que a gente está vendo em looping, né? Exatamente. Falando do Vitória. Saltaram a parte do calor, mas desde que o Vitória foi eliminado, o Thiago lembrou aqui pra gente, desde que o Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste, do Campeonato Baiano, tem Vitória foi eliminado, o Thiago lembrou aqui pra gente, desde que o Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste, do Campeonato Baiano, tem treinado às 10 e às 11 horas da manhã, foram 2 semanas treinando no horário do jogo, para não sofrer o impacto do sol, do calor. Mas ainda assim, às vezes, é inevitável. Você reduz, né? Você reduz, mas você não consegue eliminar completamente, né? Porque é diferente o ritmo de treino e o ritmo eu acho que de jogo. A melhor coisa do Vitória foi esse gol, né? Um gol bem trabalhado, começou com uma roubada... De Kaique, estreante no time. Começou com uma roubada de bola do Neto Baiano no meio campo, e o Rodrigo Andrade pedalou pra cima do marcador, foi um gol bonito. O Rodrigo Andrade, um no cravo, um na ferradora, né? Aí logo ele faz maldoso esse menino. Mas o Rodrigo Andrade né? Ele faz a jogada belíssima do gol do Vitória. E aí ele comete um pênalti sem explicação, né? O segundo, a gente vai ver daqui a pouquinho aí. O pênalti e o terceiro gol também. O terceiro gol também, né? Muito desconcentrado em campo, porque ele é um jogador de qualidade, né? Você percebe pela própria jogada do gol, né, que ele fez, que ele tem qualidade, ele tem força física, né? Mas ele parece que em determinado momento ele desliga um botãozinho. Aí o pênalti que ele cometeu. Completamente desnecessário com um jogador, né, do lado, não estava de frente para o gol, né? E completamente desnecessário que um jogador,
né, do lado, não tava de frente pro gol, né? E ele tinha a faz cobertura esse de Matheus, né? Matheus Rocha estava na cobertura. É inacreditável. Parece que o Vitória se perdeu depois que sofreu o empate, né? Depois a equipe baixou o ritmo, não conseguiu equilibrar novamente o jogo E aí com o o terceiro Botafogo. gol. E aí levou a virada, e o terceiro é difícil até explicar, né? O Ed Carlos não só perdeu a bola, quando tentou se recuperar, acabou mandando contra o próprio gol. E Rafael Costa deu um empom ali no jogador, esqueci o Saraiva. nome dele. Saraiva. Que entrou Na comemoração. infernizando a defesa do Vitória, né? O Saraiva mudou o ritmo da partida completamente, jogou muito bem. Que pesa muito a questão psicológica, né? O time começou bem, fez o gol, saiu 1-0. Aí quando sofre o empate, volta aquela lembrança da sequência negativa do time. Eu acho que é isso aí, Rafa. Eu acho que uma questão importante é essa daí. O Vitória, a temporada do Vitória faz com que os jogadores, né, estejam com o emocional completamente abalado, né, em frangalhos. Então, quando você toma o gol, você toma o primeiro, você toma o segundo, o filme da temporada passa todo na cabeça, né? E aí é a perda de confiança, você não vai arriscar mais um passe para não cometer um erro, é complicado. Mas também isso não era nada inesperado, né? Desde que o Vitória foi eliminado, estava durante todo esse tempo em preparação para a estreia na Série B. Se pontuou durante as entrevistas coletivas que era em relação à preparação psicológica para esse tipo de situação, em relação aos gols sofridos. Tudo isso foi pontuado, o próprio Calor foi treinado antes, e mesmo assim o Vitória não consegue jogar bem, não consegue os resultados e larga muito mal na Série B. E Tencati falou bastante disso, dessa questão psicológica, né, de trabalhar psicologicamente o time, desde que ele chegou. E depois do jogo, bem, uma evolução no Vitória? Eu vi muito pouca evolução. Acho que a única notícia boa desse jogo foi o Kaique Silvio, né? Que é o Kaique Souza também, né? Que já foi Kaique Silva. É o Kaique, atacante do Era Kaique Silvio, né? Que é o Kaique Souza também, né? Que já foi Kaique Silva. É o Kaique, atacante do... Era Kaique Silva, virou Kaique Silvio e pediu pra ser Kaique Souza. Ainda bem que não tem mais aquele Kaique Sá, né? Porque senão ia ser uma confusão ainda danada tem de Kaique. Kaique Tem o Kaique goleiro, né? E eu assisti o treino que o Kaique começou a se destacar pelo Vitória. O Tencati já vinha falando que ele poderia utilizar o atacante, era um jogador de drible curto, de 1 contra 1, e o Vitória não tem esse tipo de jogador no elenco. E poderia utilizá-lo. Com a lesão do Rui, acabou que o Kaique teve sua estreia, eu acho que foi bem. Entrou bem, né? Entrou bem, fez o gol, um gol de cabeça, né? Ele que é um jogador baixo, então E novamente o Vitória vem conseguindo, assim... As boas notícias são jogadores da base do Vitória, né? Do próprio clube. O time ainda não consegue encaixar os reforços, então os da base vão assumindo a responsabilidade. Por outro lado, a gente vê que os medalhões foram mal de modo geral, né? Até o Ed Carlos, que fez o gol contra, o Fabrício foi muito mal na lateral esquerda. Numa escalação até, achei pouco improvável, né? Já que o Capa vinha sendo testado como titular. Então, é um Vitória que ainda é muito refém da bola aérea, com limitações para criar jogadas. O Andrigo novamente perdeu um gol incrível, enfim. Você falou a questão dos jogadores da base. Foi até uma coisa que o Paulo Carneiro falou pra gente na entrevista antes da eleição, que a base não pode ser a salvação. Tem que entrar para compor elencos mais experientes que devem resolver. Não pode jogar nas costas, por exemplo, agora do Kaique, que resolva a situação do time. Sendo que no time tem o Neto Baiano, tem o Andrigo, tem o Rui, tem Ed Carlos, tem Vitor Ramos. O problema é que esses jogadores, que são os experientes, eles não estão resolvendo, né? Neto Baiano ainda não marcou um gol, né? Pelo Neto Baiano não conseguiu marcar um gol. O contrato chega ao fim agora, final do mês, tem que saber, não sabe nem se renova ou não. Se continua no Vitória. E pelo andar da carruagem, né, o Neto Baiano ele precisa fazer gol, né? Ele vendeu o peixe dele dessa maneira, né? Vou fazer gols. Tanto que ele até brincou, né, sobre a cláusula que há no contrato dele, né? De ele recebe uma determinada porcentagem por gol marcado, e ele falou que produtividade, né? Ele falou que ia ganhar dinheiro pra caramba, né? Metendo gol e se vendeu o peixe dele. Dos gols dele. Assim, também vamos pontuar que também... É claro que o Neto também perdeu gols, mas a bola também não ter chegado com qualidade para ele finalizar, né? Esse gol daí é um retrato, né, do Vitória. No momento, né? é uma confusão lá e pum, momento. De costa no chão e pum. Pois é. Eu queria comentar. Continue. Pois é, o Kaique também, né? Reconquistou a posição de titular, foi uma das surpresas na escalação do Tencati. Não teve culpa nesse gol, claro, né? Mas como o Rafa disse, né? É um retrato do Vitória, um time desorganizado ainda, um time que tem muita dificuldade em enfrentar adversários notadamente com uma qualidade técnica inferior e que, se não melhorar nos próximos jogos urgentemente, vai ficar muito atrás logo no início dessa Série B. O Vitória que se representou agora pela manhã, hoje pela manhã, treinou, volta a jogar no sábado
contra o Vila Nova, primeiro jogo da Série B no Barradão. Um Barradão que antigamente era um grande trunfo do Vitória, precisa voltar a ser para a Série B, né? Se o objetivo é o acesso e o título, como alguns jogadores falam, tem que começar a ganhar em casa. E tem que começar a ganhar cedo, né? O Tencati falou sobre isso, o Ed Carlos já falou sobre isso, né? Por conhecer as características da Série B, que você precisa fazer uma boa campanha desde o início do campeonato, né? Não dá para você arriscar aquele sprint do meio para o final, porque embora tenham casos, né, de times que conseguiram fazer isso, é mais difícil. O mais natural é um time que se mantém regular do início até o final, né, da competição, conquistar o acesso. Foi assim que o Vitória conquistou o acesso da última vez em que jogou a Série B em 2015, né, sendo um time muito regular do início até o final. Então o Vitória precisa, né, mostrar força dentro de casa e precisa fazer isso rápido. Agora, isso se jogar também no Barradão, né? Que o presidente Paulo Carneiro já demonstrou interesse em mandar jogos na Fonte por Nova. enquanto, o jogo de sábado, enquanto, vai ser no Barradão. E assim a gente encerra essa parte do Vitória aqui no Bavim em Pauta.